Alexandre Galo falou. Deixou muito santista preocupado. Vamos fazer uma análise dessa coletiva do homem forte do futebol do Santos no vídeo desta terça-feira. Já deu aquele like aí? Se inscreva no canal também, ativa o sininho, rumo a 200 mil inscritos por aqui. O Aposta Ganha tá de olho no Brasileirão hoje. Série A vai rolar aí durante a data FIFA, né? O jeito para poder pagar os jogos adiados aí. Clássico vovô no Rio de Janeiro. Botafogo e Fluminense. Meu palpite, vitória alvinegra do clássico. Vai lá no Aposta Ganha. Cotações da rodada. Jogue com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos. É o meu link que tá no comentário fixado. Beleza? Jogue com responsabilidade. Clica no meu link agora. Bom, ontem então Alexandre Galo falou. É importante dizer o seguinte. Aqui esse canal fez uma cobrança ao Galo por uma manifestação pública nesse momento de crise do Santos, 3 derrotas seguidas, é importante o homem forte do futebol falar, e ele falou. A partir do momento em que ele fala, a gente vai se debruçar no conteúdo da entrevista e vai avaliá-la como boa ou ruim. Então separemos as duas coisas. Ah, vocês não queriam que ele falasse, agora que ele falou, vocês estão criticando? Ora, meu Deus. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Falou, ok? Cumpriu seu papel, botou a cara, uma entrevista de mais de 40 minutos, respondeu a várias perguntas, não fugiu delas. Agora, se ele convenceu ou não nas respostas, aí a gente vai ver. Eu vou pegar o que eu considero principal extraído dessa coletiva. Não dá para avaliar ponto por ponto, senão o vídeo teria 1h30. Então, o que mais está repercutindo aqui é a fala sobre o Patrick. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre essa história de reforços, sobre rescisões, sobre Patati, né? Foi falado sobre Patati, sobre história de multa, sobre Morelos, enfim, sobre zona mista. Estou olhando tudo que eu anotei aqui para ver se eu não estou deixando nenhum ponto de fora. Ah, e a história das 12 derrotas também. Isso está repercutindo demais. Mas eu vou direto no assunto Patrick aqui. Ele foi perguntado sobre o Patrick e disse o seguinte, olha, foi uma contratação, foram várias perguntas sobre o Patrick, né? E os colegas foram muito felizes na abordagem, porque se destacou aqui a forma física do Patrick, visivelmente abaixo das condições ideais, o custo dessa operação, destoando do que foi uma montagem muito inteligente de elenco do Santos na primeira janela. Isso foi destacado e dito ao Galo de forma elogiosa por um dos colegas ontem na coletiva, reforçando um ponto que o próprio Galo já havia batido no peito e com razão. Galera, montamos um time a custo zero para o Campeonato Paulista. Pegamos oportunidades de mercado, fizemos contratos com curta duração, pensando na Série B, pensando na realidade do clube, provavelmente também pensando na idade de alguns jogadores, e é verdade. Esse mérito já foi reconhecido aqui, a César o que é de César. Agora, algumas contratações mais recentes, principalmente essa chegada do Patrick, foge desse padrão e é um cara que até agora não contribuiu. É uma contratação até agora risível. E aí o Galo dá essa resposta que ninguém entendeu. Eu, com todo o respeito, Galo, que você me merece, eu não entendi essa ideia de trazer o Patrick pensando na Série A. Ah, a gente viu o Patrick, já passou por vários clubes de Série A, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, aí a gente estava esperando que ele pudesse chegar melhor e tal. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se a gente acertou nessa contratação ou não, mas nós já trouxemos o Patrick pensando na Série A. Como assim? Essa fala, Galo, com todo respeito de novo, essa fala é grave. No momento em que o Santos ainda tenta equilibrar as contas, fazer uma contratação nesses moldes, pensando numa Série A que ainda não está garantida, me parece uma loucura, me beira uma loucura, gente. O Santos já subiu, por acaso? O Santos tem 4 derrotas em 9 rodadas na Série B. O Santos não tem um acesso garantido ainda. O Santos vai ter que ralar para conseguir esse acesso. O Santos monta um elenco no início do ano, pensando em 2024. Um monte de gente com contrato de 1 ano. Gente até com potencial para seguir no clube, caso o clube suba para a Série A no ano que vem. E aí vem o Patrick, vem essa contratação que rasga o perfil que o próprio Santos traçou para montar esse elenco. Vai me desculpar, Galo, mas essa história não me desce. Essa história o santista não vai engolir. Trouxemos o Patrick pensando na Série A. Outra coisa, além dessa loucura, além dessa viagem, isso para mim parece uma viagem, um tanto quanto irresponsável. Nós estamos falando de negócios.
Nós não estamos falando aqui de um, sabe, eu tenho a esperança, eu vou comprar essa roupa. O meu tamanho atual é GG, mas eu vou comprar essa roupa M porque eu tenho a esperança que em 2025 ela caiba em mim. Isso é uma coisa. É um risco, sei lá, de R$100, R$200 que você vai correr na tua vida, tudo bem. Uma contratação de um jogador de futebol, um contrato de 3 anos, com salário alto, com custo, com comissão, com empresa. Peraí, pensando numa Série A que talvez não aconteça. Que loucura é essa? Nós estamos falando de negócio, que coisa irresponsável. Peraí um pouco. E outra, aí o Galo diz, vamos esperar mais um pouquinho para ver se vai dar certo, porque a gente estava esperando que ele chegasse melhor. Para que existe o departamento de scout, de análise? Peraí, vai contratar o jogador tal? O próprio Galo disse, quando a gente vai contratar um jogador, tem um processo. Eu vi a coletiva inteira. O Galo chega e fala no momento lá, na hora que a gente vai contratar, a gente tem o departamento de scout, de análise, os caras ficam aqui de 8 da manhã às 7 da noite, a gente vê tudo, aí analisa se aquilo faz sentido para a comissão técnica, se não faz, aí leva para o presidente leva ali para o financeiro, para o jurídico, aprova tudo, compliance e tal. E em todo esse filtro para contratar o Patrick, a condição física dele atual, a condição técnica dele atual, isso passou batido, ninguém viu. É um erro grave. A contratação do Patrick, a concepção e a execução disso são graves, são erros primários. Alguém tem que ser cobrado, e esse alguém é o Alexandre Galo. Por favor, diretor, por favor. Galo é um cara experiente do futebol, é um cara de um bom trato com a imprensa, é um cara que ontem, por exemplo, quando perguntado ali sobre zona mista, até de uma maneira muito, muito educada e compreensiva com o trabalho do jornalista, que na verdade o cara não vai falar, né? O Schmidt, o Gil, o Juliano, o Pituca, se depois do jogo eles falarem com a imprensa, não é para a imprensa, eles estão falando para o torcedor. Mas aí um colega perguntou pro Galo, poxa, o Santos não tem zona mista, os jogadores não falam depois do jogo, isso é o quê? Para proteger o jogador? E o Galo parecia nem ter essa percepção de que os caras não devam falar, pelo contrário, chegou lá pro pessoal do departamento de comunicação, falou, não, vamos resolver isso, vamos viabilizar isso, também para facilitar o trabalho de vocês. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Galo, me parece um cara de bom nível, é um cara experiente do futebol, mas as respostas, e eu tô aqui para avaliar seu trabalho, Galo, porque esse é o meu, eu entendo o seu, e você tem absoluta certeza que vai respeitar o meu. Essa sua resposta aqui, ela não cabe, ela é um desatino, eu não consigo compreender razão nisso aqui, lógica nisso aqui, me desculpe. Então, sobre o Patrick, enfim, é isso que temos, é muito preocupante. Aí, tem uma pergunta, que eu acho que é até anterior a essa, que é sobre rescisões. Se teremos rescisões de contrato no meio do ano, porque se falou na necessidade de reforços. Aí perguntaram para o Galo, quantos? O Galo falou, não posso dizer quantidade, porque senão eu vou dar um alerta aqui para o mercado. Não posso dizer, primeiro foi posições, né? Aí o Galo disse, posições ele não vai revelar. Quantidade, já que você não falou em posição, que perfil, que estilo de jogador, para que faixa do campo você quer, quantidade você pode dizer? E o Galo também não dá e tal, a janela vai se abrir. E aí o Galo falou, olha, quando tem uma situação dessa de janela, o mercado daqui a 15 dias está aquecendo e tal, para trazer jogador, nós vamos ter que levar em consideração tirar outros. Então vai ter rescisão. Ele falou, olha, a gente está se reunindo, está falando sobre isso, precisamos manter o limite financeiro para manter a nossa folha. Então, galera, para chegar, e aí as informações dos colegas de Santos tratam da chegada de mais um goleiro, pode ser o Hugo Souza, do Flamengo, as informações tratam da chegada de mais um zagueiro, que pode ser o Igor Rabelo, mais um jogador de lado, para isso vai ter que sair alguém. E aí que associação que eu faço, que pontos que eu interligo aqui? Se na mesma coletiva ele diz que vai precisar sair alguém para chegar alguém na janela do meio do ano. E diz que vamos esperar mais um pouquinho para ver se a contratação do Patrick foi acertada ou não. O Patrick é um cara que está correndo o risco de ter um contrato rescindido. Morelos, outro cara, que o Galo diz na coletiva, poxa, a gente esperava que o Morelos estivesse também numa outra condição. É outro cara que vem entrando cada vez menos nos jogos. Teve jogo recentemente que ele foi para o banco e nem entrou. E é outro cara que eu acho que corre risco. E eu acho que o Santos precisa ser muito certeiro, principalmente nessas saídas. Jogador que ocupa espaço de folha, que ocupa espaço de banco de reservas e que ocupa espaço na terra até demais para um atleta, vocês sabem do que eu estou falando, não pode estar no elenco do Santos. Desculpa. É uma Série B de Campeonato Brasileiro. Concordo plenamente. Plenamente.
com essas saídas. Patrick é um cara que eu repensaria a continuidade do elenco. Morelos é um cara que eu repensaria a continuidade do elenco. O Santos não tem tempo. Futebol não tem tempo. Futebol não dá muito tempo para ninguém. E você não pode se apresentar como o Morelos se apresentou. Toda vez que eu lembro disso, isso me causa uma indignação. Sabe por quê? Quantos jogadores gostariam de ter a chance de disputar uma final de campeonato com a camisa do Santos Futebol Clube? O Morelos teve essa chance no Allianz Parque, eu estava lá e vi o Morelos se arrastar em campo. E vi um cara chegar numa decisão de campeonato, um campeonato que o clube não conquista há muito tempo, e chegar nas condições em que ele chegou. É inadmissível. E essa situação perdura, continua, desde o Campeonato Paulista até agora a Série B. Então, é um cara que eu tiraria dos planos. Patrick é um cara que eu não contaria mais. E vários outros. Então, tem que acertar na hora de contratar. Mas tem que acertar também na hora de tirar quem tem que tirar. Já passou. Já teve gente aí, que perdeu o bonde. Foi. Um abraço. Quer a missão? Entendeu que tá aqui não é para passeio? Entendeu que a Série B não é protocolo? Tá tranquilo, o Santos já subiu. Vamos curtir as viagens aqui, as 38 rodadas. Alguns nem estão curtindo tantas viagens também. Esse é o espírito que você foi pro Santos? Você tá fora. Quem está no Santos tem que entender que ali tem uma missão em andamento, resgatar uma importante camisa do futebol mundial. E isso você não vai fazer vendo a vida passar. Isso você não vai fazer reclamando de logística, reclamando de viagem para o interior. Isso você não vai fazer correndo menos que o teu adversário. Isso você não vai fazer, talvez, treinando em um período, durante 10 dias de preparação. O Galo nem entrou tão a fundo nessa discussão, nessa pergunta que foi feita ontem a ele, logo no início da coletiva. Mas é uma verdade. E os colegas de Santos estão de parabéns por acompanharem isso e perguntarem sobre isso. Aí o cara chega, pensa do seguinte, nós estamos aí com intervalos longos, de 7 até 10 dias entre jogos. Eu gostaria muito de entender isso, de que esse questionamento fosse feito. Me perdoe se isso foi feito na sexta-feira lá em Novo Horizonte ao Cariri e eu não vi, me perdoe. Sexta-feira eu estava lá na premiação, na honraria que recebi na Sociedade de Veteranos de 32 e depois ainda me reuni com o pessoal e tal. Então eu acompanhei pouco da repercussão, vi o jogo no dia seguinte para gravar o vídeo, mas isso tem que ser perguntado ao Cariri. Aí quer dizer, são 10 dias de treino. Aí os caras chegam, treino 9 da manhã, chega às 9, treina às 10, até meio-dia, 1h da tarde, está todo mundo liberado? Por quê? Por qual motivo? Por qual razão o Santos não tem treinado em 2 períodos? Não todos os dias, mas em nenhum dia. Pelo menos pelo que foi apontado pelos colegas que cobrem o Santos recentemente. Isso é um tema. Isso precisa ser discutido mais a fundo. Reforços, dispensas, método de trabalho. Dia a dia de trabalho. Um momento de crise é um momento de você reavaliar as condutas. É um momento de você identificar novas oportunidades. E o Santos precisa ver o que está dando errado. Não é só desfalque. O Galo tem razão quando fala que os desfalques atrapalham. E atrapalham. Eu não tenho deixado de colocar isso na equação aqui. O Santos perdeu seu principal jogador, que é o Guilherme, que está para voltar. O Furt tem um problema crônico no pubis e está para voltar também. E faz muita falta porque os seus reservas não estão à altura. Esqueci de citar o William Bigode também. Outra contratação que eu reavaliaria nesse momento. Outra continuidade do elenco para o segundo semestre que eu repensaria fortemente nesse momento. E o Santos precisa discutir também se os métodos de trabalho, se o treinamento está sendo adequado, se a carga de treinos está sendo adequada. Porque, enfim, são intervalos longos entre os jogos. E a gente vê o Santos sem pegada. E o Santos entra em Novo Horizonte do jeito que entrou, sem pegada. Sem o mínimo de pegada. O Santos com 20 minutos toma gol numa cobrança de falta a seu favor no campo de ataque, quando seus jogadores não conseguem fazer uma recomposição decente com 20 minutos. Sabe aquela coisa do time que vai aos 80 de jogo, atacar, já correu o jogo inteiro e o zagueiro não consegue voltar porque não tem perna? Compreensível. Aos 20 minutos de jogo não é. 20 do primeiro tempo. Alguma coisa tem que ser reavaliada também, talvez, na metodologia de trabalho. Isso tem que estar na ordem do dia. Isso tem que estar na pauta com a comissão técnica do Santos. Por que não? Eu não prego demissão dessa comissão técnica do Santos. Não faço essa defesa. Acho que há margem para o trabalho do Carille evoluir. Agora, algumas questões de estratégia e de metodologia de trabalho, talvez, eu não estou aí dentro, tá? Estou levantando o debate, possibilidade, como sugestão. Talvez isso tudo precisa ser revisto. Nesse momento. A hora é agora. A vaca ainda não foi pro brejo. Vai chegar a 10ª rodada, o campeonato não chegou na metade. O Santos já teve vários alertas. Se ele não acordar para os alertas que ele teve, quando acordar vai ser tarde. Isso é importante dizer.
Que mais da coletiva do Galo? Patati, a multa. Foi multado pela postagem. Eu até falei da postagem no sábado. Eu falei, pô, eu vi a postagem nos portais de notícia, não sei em que rede social ele divulgou, e aí o Ricardo Martins me explicou exatamente como foi, quando eu tive com ele no fim de semana. Ele postou no Instagram, mas para uma visualização restrita a amigos próximos. Você tem essa ferramenta disponível no Instagram, né? Você pode publicar e só aquela galera, aquele grupo que você selecionar vai ver aquela postagem. Por qual motivo, eu não sei, e aquilo vazou. Aquilo saiu da bolha que deveria estar restrita para um grupo maior. O que eu acho? Acho que é menos grave porque ele teve o cuidado, Cuidado, você vai talvez dizer que não seja a melhor palavra. Pô, cuidado, Jorge, vazou assim mesmo. Ele deveria ter cuidado ao selecionar as pessoas que tiveram acesso. Tá bom. Mas ele teve a preocupação, Ele teve como método colocar aquilo para um grupo restrito, para amigos. Eu acho que o problema maior aí, de verdade mesmo, é a infidelidade de um desses amigos que acabou deixando isso vazar. Não é verdade? Eu acho que isso é muito grave. Mas isso não diz respeito a mim nem a mim nem ao Santos. Diz respeito ao Patati. Ele que tem que resolver com o ciclo de amizades dele para ver quem foi que vazou. Quem é o traíra da história. Quem é o não confiável da história. Eu acho super normal, de verdade, o cara mandar para um grupo privado, mandar para uma esposa. O problema dos grupos é esse, né? Eu, por exemplo, vocês acham que eu trabalho 17 anos na TNT Esportes e não tenho nenhuma reclamação? Você acha que não rola, de vez em quando você está chateado com alguma coisa? Eu venho e compartilho com a minha esposa no privado, ou falo pessoalmente com ela. Eu não vou colocar isso no grupo da família, por exemplo. Né? Não vou. Então, eu acho que não tem problema o Patati para uma pessoa muito íntima, muito próxima, reclamar disso. Eu acho que o problema é ter vazado. Ele tem que se certificar de que aquelas pessoas que vão ouvir e ver aquilo são 100% confiáveis. E ele tem que ter o cuidado de não fazer essa postagem publicamente. Se ele tivesse feito isso para o público em geral, seria um negócio terrível. Acho que a multa teria que ser maior do que foi. Mas já que vazou, ele também é responsável pelo vazamento. É tipo o que eu falei ontem do presidente do Corinthians, o Augusto Melo, mal comparando, que são gravidades bem diferentes. Ah, eu coloquei o cara lá, o diretor fez coisa errada, me traiu. Tá bom, ele vai pagar pelo erro que eventualmente tenha cometido. Mas você também tem responsabilidade por ter colocado a raposa no galinheiro, eventualmente. Por ter dado um mole, por não ter se certificado se aquela pessoa era 100% confiável ou não para ocupar um posto estratégico. Eu, quando choro as pitangas da vida, e sei que não podes fazer isso publicamente, eu faço com gente que com certeza vai manter aquilo no âmbito privado. Patati, infelizmente, não teve esse cuidado. Então, tá multado e tem que discutir logística de Série B, mas é aquilo. Série B, como eu disse no vídeo do sábado, ninguém foi achando que a Série B ia ser tranquila em termos de logística. Mirassol, Novo Horizonte, Brusque, Belém, Manaus, Fortaleza, Recife, Goiânia. Bem-vindo à Série B, Santos Futebol Clube. Quem assinou o contrato aceitou sabendo exatamente o que ia passar no ano. Não é novidade para ninguém. Que Novo Horizonte é longe, que as viagens para o interior de São Paulo são longe, são grandes, são desgastantes, são complicadas. Não é novidade para ninguém. Enfim. Aí, só sobre janela, o Galo perguntaram sobre perfil. Primeiro perguntaram sobre posições, ele não quis falar. Perguntaram sobre quantidade, ele não quis falar. Perguntaram sobre perfil. Aí ele falou, olha só, a gente tem uma lista de jogadores aqui que não conseguiram performar até agora, que já atuaram em grandes clubes. A gente vai tentar dar uma enxugada nessa lista. Vamos aproveitar oportunidade de mercado, custo baixo. Então, o Santos vai tentar, ao que parece, voltar aos moldes do Campeonato Paulista. Jogador, de repente, sem oportunidade. Por exemplo, o Neneca, o goleiro, o Hugo Souza, é exatamente esse perfil. Jogador que hoje está encostado, mas que já tem uma experiência em um clube grande, então o Santos não vai buscar reforços dentro da Série B, alguém que já não tenha feito o número de jogos, ou de uma Série C, não. O Santos vai buscar, e nem de clubes menores da Série A. Ao que me parece aqui, a fala do Galo é essa. Jogadores que atuaram em grandes clubes, temos uma grande lista, uma lista vasta de jogadores com passagem em grandes clubes e que, de repente, estão aí dando sopa. É esse o perfil, vamos ver, e baixo custo, né? Não gastar, tentar oportunidades aí, de repente trazer o cara ou por um valor de transferência muito pequeno, ou até mesmo sem custo de transferência, um empréstimo, enfim. Vamos ver, mas esse é o perfil que o Santos está buscando na janela. A fala das 12 derrotas, essa aqui também é importante.
Perguntaram pro Galo, Galo, e aí, como é que a gente faz o torcedor do Santos acreditar no acesso? Aí o Galo falou, gente, nós perdemos 4, né? Eu já vi gente com 12 derrotas subir. Eu já vi time perder 12 jogos e subir. Ai, cara, é complicado. É complicado. Você é o tipo da fala que não cabe para um clube grande. E o Galo, poxa, o Galo é um cara tão rodado, tão experiente do futebol. Tudo bem, 12 dá para subir, o Santos já perdeu 4. O Santos já perdeu 4 em 9 rodadas, Galo. Eu estaria bem preocupado. Não é que o Santos perdeu só 4. O Santos já perdeu 4. Essa é a leitura da realidade do Santos nesse início de campeonato. Cotado, para ter uma tranquilidade e com elenco para isso. E o Galo até fala sobre isso na coletiva, que o Santos, com elenco para ter uma condição melhor. E é verdade. Eu não trato como arrogância. Eu não acho que diagnosticar que o Santos sobe com 8, 9 rodadas de antecedência seja correto. Aí eu acho exagero. Quem fez isso, eu acho que exagerou. Agora, chegar e dizer, não, nós temos time suficiente para subir. É verdade. Isso não é menosprezo a ninguém. Isso é um fato. O Santos precisa se comportar dessa forma. É preciso ter consciência das tuas ferramentas, da tua força. Eu vejo muita dificuldade de conviver com o favoritismo, por exemplo. As pessoas misturam. Eu não vejo tão tênue assim a linha entre favoritismo e soberba. Ela vira tênue quando você não sabe o significado real das palavras e você tem uma dificuldade enorme de se comportar dentro da caixinha do favorito. O favorito não é o cara que acha que já ganhou o jogo de véspera. O favorito é o cara que sabe que, se fizer tudo aquilo que pode fazer, provavelmente vai ganhar o jogo. É diferente. Então o Santos é candidato. Então quando você pega um time com essa expectativa, com essa grandeza, me desculpe os demais clubes da Série B, inclusive nós temos campeão brasileiro dentro dessa Série B, temos campeão de Copa do Brasil dentro dessa Série B, mas assim, ninguém se compara à grandeza do Santos. Os outros 19 não se comparam, somados, a grandeza, a importância do Santos Futebol Clube para a história do futebol mundial. E o time que o Santos montou é um time para competir muito bem contra esses 19. Essa é uma realidade. É preciso encará-la. Não precisa ter vergonha de encará-la. E o Santos não está sabendo encarar isso no início do campeonato. E me desculpe o Galo, não dá para um clube dessa grandeza, dessa envergadura e com o time que tem. O Santos não tem o Real Madrid. O Santos não montou o elenco do Real Madrid. Não estou dizendo isso. Mas pega o time que o Santos montou para essa Série B. Esse time não pode fazer uma conta de, se a gente perder 12 jogos... Não foi isso que o Galo disse, tá? O Galo deu um exemplo extremo. Eu não vou distorcer aqui as palavras do Galo. Eu tenho muita facilidade, tenho uma tranquilidade em lidar com a língua portuguesa. Para mim não é um desafio nem um bicho de 20 cabeças, não. De 12 derrotas. Não é. Não é. Eu sei o que ele quis dizer. No extremo, eu já vi time fazendo campanha muito pior, terrível, perder 12 e mesmo assim subir. O problema é que quando você traz esse exemplo para falar da tua realidade atual, você pode ser interpretado como alguém que se conformaria a perder eventualmente 12 jogos para subir com a camisa do Santos Futebol Clube. Esse é o problema da fala do Galo. Esse é o problema. O Santos não vai perder 12 jogos, eu imagino, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos não pode trazer isso como parâmetro, como conforto, porque às vezes isso pode dar um conforto a quem está lá. É verdade, né? A gente só perdeu 4. Se a gente perder o próximo, dá para subir até perdendo 12. A gente perdeu 5. Se a gente perder o próximo, ainda estamos bem. A gente perdeu 6. Quando chegar na 10ª derrota, já tá batendo o limite das 12 aí, né? Caramba, vai ficar ruim, hein? É isso, é despertar pro urgente agora. Existe um incêndio em andamento. O Santos não pode ficar muito tranquilo. Daqui a pouquinho pega água, porque o fogo tá brando ainda. Calma, relaxa. Deixa eu tomar meu suquinho aqui, já a gente apaga isso aí. E a chama vai ganhando proporções. E as chamas vão aumentando, vão começando a consumir tudo que está ao redor. Esse é o problema dessa fala do Galo. É muito ruim essa fala do Galo. Ela é infeliz. Eu entendo o que ele quis dizer, mas se a intenção era deixar o torcedor mais calmo, mais tranquilo, eu acho que não deixou com essa fala. Acho o ponto do Patrick grave e acho que essa fala, a coletiva de uma maneira geral, ela jogou mais pressão em cima do Galo e em cima da diretoria do Santos. A diretoria do Santos não terá o direito de cometer o mínimo erro nessa janela de meio do ano. Porque sim, acredite,
o acesso do Santos está em risco. As lesões estão atrapalhando e os jogadores retornando vão dar um alívio, sem dúvida, uma melhora significativa a esse time. Essa é uma boa notícia. A falta de repertório do trabalho do Carille para lidar com esse momento também é um problema. É preciso rever, talvez, alguns métodos de trabalho. E a questão da janela será crucial para o Santos. Se livrar de quem é peso morto hoje, poxa, termo forte, né? Mas eu estou falando em termos profissionais. Apenas isso, entendo. Se livrar de pesos mortos e trazer gente que agregue, que seja competitiva e que entenda o tamanho do desafio. O Santos está num momento de sinal muito, mas muito amarelo. De verdade. E Alexandre Galo e companhia não podem cometer mais o mínimo de erro. 1% de erro já não vai caber mais nesse momento e já pode mandar o acesso do Santos para o vinagre. É assim que eu penso. Como você pensa? Deixa a tua opinião no vídeo de hoje. Like se você ficou até o final. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Sexta-feira tem Operário Santos. Já que tem muito santista vendo o vídeo hoje, teremos a nossa live pós-jogo a partir das 9, assim que o jogo terminar lá em Ponta Grossa, no Paraná. Juízo e tchau.